O segredo espiritual. Selecionado por Deus, poucos compreendem a angústia de estar em plena jornada de fé, com portas se abrindo, a alma repleta de tranquilidade. E subitamente tudo para. Parece que uma barreira invisível emergiu do nada, desmantelando o que estava sendo erguido. Quando tudo estava em ordem e subitamente paralisa, o coração se desorienta, a mente vibra e o espírito silencia. Esta ruptura repentina não é acidental, é espiritual. Você sente que o favor estava a caminho, que algo grandioso estava à beira de se tornar realidade. No entanto, então surge a interrupção, a perda e o vácuo. E essa repetição machuca o espírito. A angústia de estar constantemente perto, mas nunca ser capaz, inicia a formação de cicatrizes invisíveis. Você está constantemente à beira da concretização, sempre no limite da promessa. E então, tudo se esvai. Não por inatividade, não por insuficiência de fé. No entanto, por algo que aparenta ser maior, mais denso e mais oculto. Essa sensação é tão frequente que se torna um hábito. O sentimento de ser vigiado pelo quase começa a fazer parte da sua rotina. Quase alcançou aquele emprego. A resposta quase veio. Quase presenciou aquela reconstrução. Parece que uma força age constantemente nos segundos finais, como se algo te puxasse para longe da linha de chegada sempre que você está a ponto de cruzá-la. E esse modelo se fixa. Se não houver discernimento, ele pode se converter em um cárcere. O trauma do quase transforma-se numa constante prisão espiritual. Você começa a aguardar a queda antes de dar o passo. A felicidade vem acompanhada de temor. A vitória vem acompanhada de incertezas. A mente se configura para perder, como um mecanismo de defesa. E é neste ponto que o adversário intervém. Através do medo, da repetição e dos bloqueios mentais. Porque uma alma presa no quase acaba se tornando escrava de si mesma. Porém, hoje o Espírito te revela: essas quedas imprevistas não são erros aleatórios, são batalhas espirituais disfarçadas de acaso. O que você vivencia é invisível, porém verdadeiro. Não se trata de falta de mérito, mas sim de alguém que carrega um propósito. A cada aproximação da promessa, o combate se intensifica. Contudo, agora é o momento de avaliar, romper e triunfar. Porque o período do quase está chegando ao fim. Está chegando o momento do completo para os escolhidos que não desistiram mesmo diante das adversidades. Escolhido por Deus, há ciclos em sua vida que não se encerram apenas com esforço físico ou anseio emocional. Existem padrões que somente podem ser quebrados através do discernimento espiritual. E um dos aspectos mais sutis e prejudiciais é a atuação do que o espírito identifica como o espírito do quase lá. Essa entidade invisível não chega para te abalar logo de cara. Ela está à espera de você se aproximar. Ela permite que você construa, cresça, se entusiasme, para então te alcançar na reta final. Sim, existem organizações especializadas em interromper ciclos positivos. São entidades de atraso, sabotagem e frustração, enviadas para arruinar a colheita no momento preciso. Eles não estão preocupados com o teu avanço. Eles estão preocupados com a tua chegada. Porque ao finalizar um ciclo, o selecionado adentra uma nova dimensão espiritual. É isso que o domínio das trevas luta para impedir com todas as suas forças. Há mais do que fraqueza pessoal por trás da repetição de falhas na fase final. Há uma batalha silenciosa que tenta te fazer duvidar do que você carrega. Quando tudo corre bem, você se sente tranquilo. No entanto, à medida que a promessa se aproxima, acontecem acidentes, discussões, perdas financeiras, crises emocionais, como se algo se erguesse com ira,
para impedir a manifestação do que estava prestes a acontecer. Não é somente sobre forças espirituais. Frequentemente, a contaminação espiritual de ambientes e indivíduos que prejudicam também faz parte do ciclo. Indivíduos invejosos, amizades desalinhadas, palavras negativas proferidas por aqueles que deveriam te dar suporte. Tudo isso se converte em um caminho para o atraso, porque onde existe uma ligação com as trevas disfarçadas de luz, ocorre um vazamento de energia espiritual. O que deveria se mover, estaciona. Por essa razão, o Espírito Santo convida você a discernir. Identificar a ação do espírito de retrocesso é a primeira etapa para superá-lo. É necessário reconhecer os padrões, perceber o cenário, reconhecer os estímulos, identificar quando algo tenta te manter na mesma situação de sempre. A descoberta precede a emancipação. Ao identificar o que te impede, você inicia a neutralização do seu poder. Selecionado, o espírito do quase lá já teve um impacto excessivo na tua existência. No entanto, agora você está sendo estimulado com uma perspectiva clara, porque o que antes era invisível, agora será revelado. E tudo o que te impediu de se libertar, será forçado a se curvar diante da tua luz. Antes de compartilharmos a verdade que pode mudar completamente a sua vida, peço que você esteja muito atento ao que direi a seguir. Se de fato você é o escolhido, perceberá em seu coração que esta mensagem foi feita para você. Você não só verá este vídeo até o final, como também absorverá cada palavra como se tivesse sido especialmente moldada para a sua trajetória. Este é o instante que o universo destinou a você. Por outro lado, é possível que esta mensagem não ecoe com todos. Está tudo certo, pois nem todos estão preparados para atingir esse grau de clareza e conexão. Contudo, o simples fato de você estar presente neste instante carrega um significado profundo. Você foi chamado para este momento por uma razão superior. Estamos unidos, como uma comunidade em crescimento, explorando os enigmas do universo. Caso você perceba que está preparado para acolher plenamente esta mensagem e permitir que a transformação aconteça, manifeste ao universo a sua intenção. Comente 777 agora e faça que isso represente o seu compromisso com a transformação. Enquanto você assiste a este vídeo, permita que cada palavra vá fundo em sua mente. Repita-o tantas vezes quanto necessário para que essa mensagem se fixe em sua mente e em seu coração. Deixe-se levar pela energia que ela transmite. Perceba como sua visão de mundo se amplia e observe as transformações surgirem em sua realidade. Este é o seu instante. Desfrute-o. O ciclo de interrupção está se aproximando do seu término, e o ciclo da realização está à beira de começar. Selecionado por Deus, existe um padrão que se repete entre aqueles que estão à beira de uma grande experiência. O ataque mais intenso ocorre exatamente antes da liberação. O universo espiritual vibra quando uma promessa está prestes a ser realizada. E o que aparenta ser caos, perda, confusão, na realidade é uma confirmação. E você está mais próximo do milagre do que pensa. O domínio das trevas não se movimenta sem motivo. Ele não busca os desatentos. As sombras surgem quando você está mais próximo da solução, porque o inferno percebe o que muitas vezes o escolhido ainda não percebeu. Há um aroma de triunfo no ar. Há um movimento de anjos ao seu redor. Há algo sendo liberado do céu e o adversário tenta impedir no instante final. Portanto, o ataque se apresenta como distração, confusão ou desânimo subitamente. Começa a experimentar ansiedade sem motivo aparente, confusão mental, irritabilidade incomum. Frequentemente surge um cansaço inesperado, uma tristeza inexplicável, um pensamento de desistir no auge da esperança. Esses sintomas são de natureza espiritual, não emocional.
São tentativas de desligar o teu espírito da frequência da vitória. Trata-se de uma tentativa de desviar sua atenção no instante mais sagrado do percurso, a chegada. O adversário te observa, ele percebe o teu progresso espiritual antes mesmo de você. Ele consegue perceber quando a tua fé está amadurecida, quando o teu espírito está fortalecido. E ele está ciente de que, se não agir rapidamente, você vai passar pelo portal. Portanto, ele faz grandes investimentos no período de transição. Ataca onde te causou dor anteriormente. Emprega vozes conhecidas. Cria distrações que se apresentam como bênçãos. Porque se ele não conseguir te impedir, pelo menos tentará te atrasar. No entanto, poucos compreendem que o caos é a indicação de que a liberação está próxima. Quando tudo começa a ruir ao redor, indica que algo robusto está sendo construído internamente. Quando sente que não consegue mais, significa que está mais resistente do que nunca. O caos surge para te distrair, porém você foi preparado no deserto para identificar o aroma da promessa mesmo em meio à guerra. Selecionado, não se preocupe com esse ataque invisível. Ele não veio para te prejudicar. Ele veio para assegurar que você está seguindo o caminho correto. Se tudo está ruindo externamente, mantenha-se firme no que está sendo edificado internamente. Porque aquele que se mantém firme no meio do caos é exatamente aquele que o céu selecionou para avançar com autoridade rumo à vitória. E ela está cada vez mais perto. Escolhido por Deus, há um padrão estratégico do inimigo que se repete com aqueles que carregam uma promessa. A sabotagem espiritual se intensifica quando você está mais perto da mudança. E o perigo maior não reside nos ataques diretos, mas nos ocultos. Os que se manifestam por meio de indivíduos, sentimentos e eventos imprevistos. O adversário sabe que você já alcançou uma maturidade suficiente para cair em armadilhas evidentes. Portanto, ele se infiltra onde existem falhas sutis. A primeira maneira de sabotagem ocorre por meio de indivíduos, principalmente em relações, familiares e amigos. O ambiente em volta começa a se movimentar. Discussões sem propósito, mágoas antigas voltam à tona. Palavras afiadas são proferidas. Indivíduos que antes estavam tranquilos com você se voltam de repente. Isso não é individual, é de natureza espiritual. O adversário está ciente de que, ao causar mágoa ou distração emocional, pode romper a tua conexão com o espírito no instante mais crucial. A segunda manifestação ocorre internamente. Crises emocionais sem explicação, como culpa, medo e desânimo. O céu está te impulsionando adiante, porém, tua mente começa a se afastar. Começa a recordar erros passados, a questionar a própria capacidade, a se sentir insuficiente. Aparece o receio do desconhecido, do êxito, da responsabilidade. São dardos invisíveis, disparados para te convencer a abandonar o destino. E se você confiar que essas ideias são suas, a autossabotagem se concretiza, mas eles não pertencem a você. São falsidades proferidas por quem teme o teu progresso. A terceira dimensão é material. Eventos inesperados que sugam sua energia, tais como enfermidades, perdas, dívidas, atrasos e furtos. Quando o milagre se aproxima, o adversário busca abalar a tua estrutura. Cria necessidades urgentes que te destroem emocionalmente. Incidentes que minam a tua fé. É frequente observar portas se fechando, oportunidades desaparecendo, situações se desordenando exatamente quando tudo parecia estar se estabilizando. Não se trata de acaso, mas de retaliação espiritual. Existe um buraco que alimenta essas três formas. As palavras proferidas no momento de vulnerabilidade. Queixas, resmungos, autopiedade. Escolhido, você sabia que pode finalmente se proteger de ataques energéticos e acelerar sua jornada espiritual como nunca antes. Eu sou Gabriel e já guiei muitas pessoas como você
a acessar o poder espiritual incrível que vive dentro de cada um de nós. Agora, estou aqui para te ajudar a fazer o mesmo. Hoje, quero te apresentar uma ferramenta que pode transformar sua vida para sempre. O audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Com mais de 1 hora de conteúdo profundo e poderoso, este audiolivro revela as técnicas essenciais para a sua evolução espiritual e crescimento pessoal. Você vai descobrir como proteger sua energia, desbloquear o seu verdadeiro potencial e alcançar o equilíbrio que pode revolucionar sua jornada. E tem mais. Ao adquirir agora, você ainda ganha 33% de desconto no meu e-book exclusivo que te ensina a desbloquear o seu terceiro olho, a chave para uma visão espiritual mais clara e intensa. Essa é a sua oportunidade de alcançar uma transformação verdadeira. Não deixe para depois. Clique no link na descrição e garanta agora mesmo o seu audiolivro. Vamos juntos nessa jornada de despertar e poder espiritual. Maldição disfarçada de desabafo. O adversário não pode gerar, mas pode utilizar o que você exala através da sua boca. Portanto, toda precaução é necessária. Uma palavra pronunciada em sofrimento pode se transformar em um contrato espiritual se não for retirada com arrependimento e prece. Selecionado ao reconhecer as formas de sabotagem, você também adquire a capacidade de anulá-las. A revelação te coloca em posição, a vigilância te salvaguarda, a prece te protege, e a tua lealdade na fase final será o que garantirá o teu triunfo, pois após a sabotagem vem a manifestação. Não volte atrás agora, está mais perto do que nunca. Selecionado por Deus, existe uma dor que precede a glória, um silêncio que prepara o discurso, uma interrupção antes da liberação. Não se trata de injustiça, não se trata de abandono. Trata-se do procedimento que os selecionados enfrentam antes de carregar algo que o céu não disponibiliza para todos. A adversidade é a última etapa antes da bênção. Deus permite que tudo pareça inalcançável para que você possa alcançar algo que só é revelado a quem supera o impossível com fé. Os corações ansiosos não recebem promessas do céu. Ele primeiramente demonstra fidelidade quando tudo aparenta estar contra ele. Quando tudo parece inatingível, o céu testa os fiéis. Quando as preces não são atendidas, quando as portas se fecham, quando os aplausos param e os apoios se vão, é nesse momento que o Espírito avalia o que te impulsiona. Se você presta serviço através da bênção ou da presença, a caminhada é guiada pela fé ou pelo que se observa. Neste ambiente de sofrimento e silêncio, Deus nos ensina a confiar não na força humana, mas na força que provém do alto. Somente quando aprende a não depender da força humana é que você recebe. Quando a sua competência, a sua rede de conexões e a sua experiência já não são suficientes. Quando a única opção é se ajoelhar e declarar: Pai, eu confio mesmo sem compreender. É nesse momento que o céu sorri, pois é neste instante que o recipiente está preparado para transportar algo que o mundo não pode usurpar. A ruína serve como preparação para suportar o fardo da glória. Não existe qualquer honra, não reconhecimento público, nem aplausos, mas glória como presença, autoridade, unção e discernimento. Coisas que não podem ser compradas ou forjadas, apenas podem ser acessados através do quebrantamento. O primeiro recipiente a ser preenchido precisa ser vazio. Mesmo quando dói, é necessário ser moldado pelas mãos do oleiro. Mesmo quando tudo parece desabar, Deus está simplesmente preparando o terreno. Selecionado, a tua dor não ocorreu de forma aleatória. A quebra não representou um castigo, mas sim uma consagração. Está sendo preparado para suportar o que muitos não conseguiriam suportar. Por essa razão, te abandonaram. Por isso, te deixaram de lado.
porque o Pai optou por te formar no oculto. Agora, após a ruptura, ocorrerá a consolidação, porque aquele que foi abalado pela fé será restaurado com glória. E essa honra não será para te exaltar, mas para que o mundo perceba por meio de ti quem é o Deus que converte lágrimas em autoridade e silêncio em resposta eterna. Como escolhido de Deus, existem batalhas que você enfrenta não por algo que realizou, mas por algo que carrega. Há uma unção em sua vida que muitos não entendem, mas que o universo espiritual percebe desde a infância. É por isso que você já passou por rejeição sem justificativa, batalhas sem motivo claro, perseguições silenciosas. Porque a herança que você carrega provoca conflitos ocultos. Desde a infância você foi marcado, e isso gera resistência onde você chega. Antes mesmo de compreender quem você é, o adversário já se esforçava para obstruir o seu caminho. Ataques durante a infância, sofrimentos precoces, abandono, comparação, críticas. Tudo isso era parte de um esforço para anular a tua essência espiritual. Porque o portador de herança precisa ser desacreditado para que não expresse o que veio apresentar ao mundo. A cobiça espiritual é uma realidade. Não se trata do que você possui, mas sim do que você comunica. A sua presença perturba espaços sobrecarregados. A sua voz transforma ambientes. O seu olhar revela falsidades. Não é necessário dizer muito. Simplesmente ao estar presente, algo se transforma. E aqueles que estão aprisionados na escuridão experimentam. Portanto, surgem críticas desprovidas de fundamento. Afastamentos bruscos, rejeição inesperada. É a oposição ao esplendor da tua alma. E o fulgor da tua alma choca aqueles que vivem nas sombras. Não tente forçar a luz, você é luz. E onde existe luz, o que estava oculto começa a emergir. As máscaras se desfazem, as intenções se manifestam. E os que vivem de aparências temem o efeito da tua verdadeira natureza. Embora você não ataque, sua presença já provoca confronto. Você não impõe sua vontade, mas sua regularidade já desmantela acordos ocultos. A herança espiritual que você carrega representa perigo para reinos ocultos. Ela descende de famílias de intercessores, profetas, médicos, curadores e libertadores. Antes de você, gerações anteriores foram impedidas, silenciadas e desviadas. Contudo, em você, o Espírito optou por reativar a missão. Você é a continuação de um projeto que o céu já tinha iniciado há muito tempo. Assim, a resistência é elevada. No entanto, também é por isso que a proteção sobre você é ainda maior. Selecionado, agora compreende que as batalhas que enfrenta não são exclusivamente suas. São tentativas de impedir a manifestação completa da tua herança. Contudo, o que o adversário não percebe é que quanto mais ele tenta te deter, mais você evidencia sua autoridade. Porque quem possui glória interna não necessita de aprovação externa. Agora que você tem consciência do que carrega, nada mais será capaz de te deter. A sua missão é resgatar uma linhagem. E essa missão já iniciou-se. Escolhido por Deus, o adversário sabe que não pode usurpar o que o céu já lhe concedeu. Contudo, ele tenta persuadir você a entregar. E a tática é sutil. Incutir medo na tua mente até que comeces a se auto-sabotar. O ciclo do quase, das quedas na fase final, frequentemente não se inicia do lado de fora. Inicia-se internamente. Inicia-se quando você pensa que não será capaz. Quando já se espera o pior. Espera-se que algo dê errado. E você cria o cenário para a queda. Não porque tenha vontade de fracassar, mas porque foi condicionado pela dor a não acreditar no que é positivo. Compreendeu que sempre que a vida dá um sorriso, em seguida vem o golpe.
e, sem se dar conta, inicia a preparação para a perda, mesmo quando está a ponto de experimentar o milagre. Essa expectativa subentendida influencia decisões, palavras e respostas. Estabelece barreiras invisíveis que afastam o que você está pedindo para receber. Isso é o que o espírito desvenda como o trauma do passado, funcionando como uma âncora invisível. O que você experimentou anteriormente ainda influencia suas decisões. Rejeições não superadas, frustrações constantes, erros passados que ainda ressoam. Tudo isso compõe um registro emocional que adverte: é melhor não se entusiasmar. Tenha cuidado para não errar de novo. Não se deixe enganar. E assim, começa a viver abaixo do que foi projetado para você. O mais surpreendente é que, para muitos selecionados, o receio do êxito supera o receio do insucesso, porque o êxito requer compromisso, exposição e persistência. E devido a traumas de rejeição e crítica, o selecionado teme ascender e posteriormente ser derrubado. Portanto, de forma inconsciente, ele se sabota para permanecer na zona de desconforto. Porque a dor, mesmo sendo desconfortável, tornou-se conhecida. Contudo, hoje o Espírito afirma: você não foi criado para viver em ciclos previsíveis de sofrimento. Você nasceu para quebrar barreiras. A mente condicionada à perda necessita de renovação. Deve ser alimentada pela palavra, impulsionada por declarações proféticas, resguardada pelo silêncio espiritual. O que você pensa a seu respeito influencia o que vivencia. Tornou-se inviável orar como um gigante e pensar como um escravo. Não é possível jejuar pela vitória e proclamar derrota verbalmente. Agora é o momento de unir pensamento à promessa, alma a espírito, fé à ação. Selecionado, agora é o seu momento de romper esse ciclo. Não somente com palavras, mas também com postura. O temor já não guiará mais os teus passos. A autossabotagem não irá mais moldar suas relações, seu cotidiano, seus planos. Porque aquele que carrega uma herança deve agir como um herdeiro. E foi selado para triunfar. O que o adversário tentou incutir em tua mente será consumido pelo fogo do Espírito, e o que estava destinado a fracassar começará a prosperar na presença de todos. Porque você se separou, você acordou, e agora você segue com o pensamento no céu. Escolhido por Deus, o ciclo de sofrimento, atraso e frustração espiritual não se encerra simplesmente com o desejo de mudança. Ele requer consciência, escolha e comportamento espiritual. Precisamos identificar os padrões e lutar contra eles com força, porque cada ciclo repetido oculta um portal, uma entrada oculta pela qual o inimigo pode entrar. Contudo, ao desvendar a entrada, você também adquire o poder de lacrá-la. O passo inicial é reconhecer o padrão, o que sempre ocorre antes da ruptura. Inicia a observação com a perspectiva espiritual. Quais são os disparadores? Quando o desânimo se manifesta, quais palavras, comportamentos ou indivíduos surgem sempre que você se aproxima da promessa? O Espírito Santo te convida à atenção meticulosa, pois o que é oculto não pode ser vencido. Posteriormente, é o momento de retornar ao local onde tudo teve início e realizar uma prece de encerramento de ciclos negativos e pactos espirituais. As palavras possuem força e, frequentemente em situações de angústia ou desespero, você disse frases que abriram caminhos. Nada dá certo para mim. Eu já tinha consciência de que ia fracassar. Não consigo mais. Essas afirmações se transformam em acordos espirituais. Contudo, hoje, através da sua boca, é possível desativar o que um dia foi ativado. Anunciar o término do ciclo antigo marca o começo da libertação. Porém, a ruptura não é somente espiritual, também é física. Por vezes,
Deus solicita que você altere a rotina, o ambiente, o modo de se expressar. Atos de ruptura física atuam como um alerta para o universo invisível. Eliminar itens associados a lembranças negativas. Finalizar diálogos com indivíduos que sempre te sugam. Alterar horários, percursos, termos. Tudo isso informa ao céu e ao inferno que o ciclo chegou ao fim. E a ação mais impactante: alterar a narrativa. Transição do quase para o total. Parar de repetir narrativas dolorosas e iniciar a formulação de promessas. Parar de relembrar derrotas passadas e iniciar a previsão de novos desfechos. A repetição da dor mantém o ciclo, mas é interrompido pela repetição da verdade. A realidade é: você é um herdeiro, não um prisioneiro. Você é selecionado, não deixado de lado. Você está em fase de manifestação, não em processo de condenação. Selecionado, o período de repetição terminou. Agora é o momento de finalizar. O que antes estava bloqueado agora será desbloqueado. O que costumava retornar agora será finalizado. Pois o ciclo já não exerce mais influência sobre você. Você recebeu ativação consciente, recebeu autoridade e foi marcado pela promessa. E tudo o que antes era repetido como sofrimento, agora será testemunha de triunfo. Você não está simplesmente concluindo um ciclo, está dando início a uma nova fase. E já começou. Selecionado por Deus, existe uma transição sagrada entre o período de espera e o período de manifestação. Apesar da aparência desértica da paisagem externa, algo já está ocorrendo no mundo invisível. O fim do deserto não é marcado por uma trombeta, mas por pequenos indícios espirituais. Se estiver vigilante, notará. A fase do desfecho está se aproximando. Um dos indícios iniciais é que os ataques se tornam mais intensos, porém mais discretos. O adversário sabe que você está próximo à terra prometida. Por isso não vem mais com gritos, mas sim com sussurros, compensações, distrações, fadiga. Ele não tem a intenção de te derrotar, apenas de te fazer parar. No entanto, você nota a diferença. Você percebe que está sob teste, mas já não se perturba tanto quanto antes. Em silêncio, o deserto te fortaleceu. Outro indício é que você começa a compreender a voz de Deus de maneira mais nítida. Não com um barulho forte, mas como um sopro delicado. As respostas surgem em sonhos, em sentenças, em declarações sutis. A palavra antes vista como distante, agora está viva em você. O Espírito conduz você com mais exatidão. A confusão é substituída pela direção. Você sabe, algo está em ordem no céu, mesmo que ainda não tenha se revelado na terra. Coisas que antes te impactavam, agora já não exercem a mesma influência. As provocações declinam. As críticas já não são mais um obstáculo para você. As perspectivas alheias já não orientam mais suas ações, porque o deserto te resgatou da exigência de aceitação. Atualmente você se move com propósito, e o que antes te machucava, agora te recorda quem você se transformou. A dor já não é mais uma prisão, transformou-se em testemunho. E o sinal mais belo de todos: a paz se intensifica em meio à guerra. Apesar de não compreender tudo, você experimenta paz. Mesmo em meio a batalhas, você percebe sua presença. Apesar de não ter respostas, você sente orientação. Pois a tranquilidade que reside em ti não é emocional, mas sim espiritual. É a característica de quem deixa o deserto com autoridade, não com trauma. Com confiança, não com temor. Com apreço, não com rancor. Selecionado, tudo sugere que você se encontra na reta final. Apesar de parecer quieto externamente, o céu está se movendo a teu favor. Você já não se encontra mais em prova, está em posição. Em breve, as lições do deserto se tornarão visíveis para todos. Porque aquele que atravessa o deserto a pé vence qualquer batalha. E essa já foi estabelecida. Selecionados por Deus,
Muitos demonstram fé quando tudo corre bem. Contudo, existe uma fé exclusiva dos escolhidos. A fé que persiste mesmo quando tudo parece ruir. A fé que persiste mesmo sem evidências, que anda mesmo com os pés machucados, que reza mesmo quando o céu parece inerte. Esta é a crença que impulsiona o coração divino. Ela não se baseia em circunstâncias, ela surge da aliança. A verdadeira fé não consiste em persistir quando tudo está indo bem, mas sim em persistir quando tudo desmorona. Significa dizer eu confio com os olhos cheios de lágrimas. Trata-se de levantar da cama quando tudo em você deseja desistir. É adorar sem retorno, prestar serviço sem reconhecimento, plantar sem colher ainda os frutos. E Deus contempla essa fé com respeito, porque é escassa. Ela é um sinal de maturidade. Ela indica que você compreendeu que o amor do Pai independe de circunstâncias. Os que caminham mesmo sangrando são honrados pelo céu. Quando você se mantém firme durante uma tempestade, o céu documenta. Não é negligenciado. Todas as lágrimas derramadas não foram em vão. Nenhum consentimento expresso em silêncio será desconsiderado. Você não será honrado apenas pelo que obteve, mas também pelo que enfrentou. Deus não se esquece daqueles que permaneceram fiéis mesmo no escuro. Você será compensado pelo que aguentou silenciosamente, por tudo que sofreu sem se vingar, sem justificar, sem dar uma resposta. Deus testemunhou as noites em que você dormiu em paz, mas o espírito estava em conflito. Deus presenciou portas fechadas, recusas e traições. Ele percebeu quando você não reagiu, quando optou pelo perdão, quando optou por prosseguir, mesmo ferido. E Ele está preparando uma resposta que será disponibilizada ao público, porque o que é oculto já foi confirmado no céu. Com lágrimas, Deus registra o que o mundo verá com honra. Cada lágrima que você derrama é um traço nas mãos do Pai. Cada sofrimento teu se transformou em revelação. Cada conflito interno se transformou em bênção. Agora é o momento da manifestação, não por forçar, mas sim porque você persistiu. A tua obstinação durante o caos será exatamente o que Deus usará para demonstrar que a fé é infalível e que os eleitos não se arrependem. Selecionado, prossiga. Embora os olhos não consigam enxergar, o céu está a escrever. Embora os pés se desviem, o Espírito está ancorando os teus passos. A tua força não provém do que sentes, mas sim de quem você carrega. E aquele que tem um propósito não se detém na dor. Ele a enfrenta até que o mundo perceba que sua resistência não foi inútil. Foi uma profecia, foi grandioso, foi impactante. E ela está no caminho da recompensa. Escolhido por Deus, existem momentos em que a fé não se expressa apenas no silêncio, mas na força da palavra profética que você pronuncia. Deus criou o universo através das palavras, e a sua representação em você também possui esse poder de criação. Ao proferir profecias no Espírito, você não apenas expressa esperança, mas também ativa realidades ocultas. É o momento de aprender a expressar o que ainda não se percebe. Não é sobre ilusão, mas sim sobre alinhamento. Você não expressa o que sente, mas sim o que acredita. Você não narra o que os sentidos percebem, mas comunica o que o Espírito desvendou. Estou recuperado. Sou livre. A minha herança está a caminho. Embora tudo pareça contraditório, a palavra profética abre caminho onde antes não existia. Ela não se curva à lógica, ela segue a fé. A relevância de prognosticar mesmo sem evidências é o que distingue aqueles que vivem no mundo natural daqueles que trilham o caminho do sobrenatural. Os céus se movem movidos pela convicção, não pela incerteza. Portanto, o Espírito te convida a proclamar vitória mesmo quando o cenário ainda está em conflito. Ao pronunciar palavras de luz, mesmo quando a obscuridade ainda cobre os trajetos.
pois cada palavra que você pronuncia com fé se torna uma semente, e o céu é responsável pela colheita. Certos termos desfazem correntes espirituais invisíveis. Ao proferir palavras de cura, libertação, suprimento e restauração, você está rompendo pactos ocultos, acordos de sofrimento e sentenças espirituais passadas. A palavra do selecionado possui capacidade de corte e ativação. Portanto, preste atenção ao que você diz em momentos de sofrimento e aumente as declarações em tempos de conflito, pois onde tuas palavras alcançam, algo no espírito se transforma. A profecia é um elemento crucial para a liberação e ativação. Ao pronunciar uma palavra profética, você não só anuncia algo, mas também abre caminhos no oculto. Anjos em ação. Rompe barreiras. Desbloqueia a direção. Portanto, não fique calado. Não aguarde estar em boa forma para fazer uma declaração. Pregue entre lágrimas. Pregue contra a dor. Porque Deus está concedendo força à tua voz, não somente para se proteger, mas também para construir. Selecionado, utilize tua língua como um instrumento do céu, não somente para rezar, mas também para expressar. Não somente para solicitar, mas também para conceder, pois você detém autoridade. E o triunfo que você almeja pode estar apenas a um clique de ser concretizado. Fale como quem já alcançou a vitória. Na realidade, o que você afirma com fé já foi registrado nas regiões celestes. Atualmente é apenas uma questão de tempo até que tudo se encaixe. E esse tempo já começou. Se você está lendo ou escutando esta mensagem, é porque continua firme. Apesar de tudo, mesmo após as quedas, os silêncios, as batalhas ocultas, os momentos em que pensou que não seria capaz de prosseguir, você persistiu. Isso por si só é a maior evidência de que você foi selecionado. Apenas aqueles que foram marcados pelo céu conseguem suportar o que você enfrentou e mantêm o coração voltado para Deus. A sua persistência demonstra que você foi selecionado. Não é sobre as lágrimas que você derramou, mas sim sobre a sua persistência. Não se trata de quantas vezes você caiu, mas sim de quantas vezes conseguiu se erguer. O mal te seguiu, pessoas te decepcionaram, o tempo pareceu se estender. No entanto, o Espírito nunca te abandonou, porque Deus não deixa de lado quem Ele selecionou desde o ventre. Mesmo quando não se sente merecedor, você é a herança dele. Talvez você tenha pensado, Deus está calado. Contudo, a realidade é diferente. Deus não está quieto, está em construção. Quando nada é visível, Ele está organizando tudo. Quando o céu aparenta estar nublado, significa que está ocultando algo grandioso até que esteja pronto. A demora não significa falta, isso é proteção. Porque o que é destinado aos escolhidos não pode ser dado aleatoriamente. Chega no momento adequado, carregado de glória e com a marca da eternidade. A queda antes do triunfo é o sinal daqueles que serão erguidos perante muitos. Antes de ser exaltado no palácio, José foi preso. Antes de ser coroado rei, Davi foi esquecido no campo. Antes de ser glorificado, Jesus foi crucificado. E com você isso não será exceção. A dor é a marca da tua consagração. A oposição é um sinal da tua autoridade. A queda não representa o término, mas sim o teste para a ascensão. Agora, o Espírito sussurra com intensidade. Tudo o que aparentava ser um atraso era apenas o cenário antes da virada. Cada barreira, cada adiamento, cada noite de escuridão, tudo estava se preparando para o que o céu está prestes a revelar. A virada não será pequena, ela será aberta ao público, perceptível, dedicada, e ninguém terá o direito de afirmar que foi azar. Todos perceberão que foi Deus, que foi um presente. Esse foi o objetivo, que foi uma decisão divina. Se você foi selecionado, não desista, não recue, não negocie a sua verdadeira natureza, porque está à beira da conclusão.
E o que parecia ser o fim, apenas o começo de uma nova narrativa. Essa narrativa foi construída com lágrimas, persistência e crença. No entanto, agora será tratada com honra, elevação e esplendor. Você chegou até este ponto, e o céu sinaliza: prossiga, a hora da virada já iniciou.